Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do nosso GJ Cast, não é isso, Rony? Exatamente, Pastor Rony por aqui. É um prazer encontrar vocês aqui mais uma vez nessa mesa. Fique ligado por tudo que vai acontecer, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Comente também, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele espalha para mais pessoas. Então compartilhe com geral, com amigos, familiares, porque o conteúdo que será gerado aqui será edificante. Fique ligado e roda a vinheta. Estamos de volta, graças a Deus, com um convidado muito especial. Uma pessoa que tem revolucionado não só onde está, mas de aonde vai. Eu, com prazer, Rony, nós temos aqui a honra de receber o ministro Lucas. Pessoal, muito boa tarde, prazer poder estar aqui com vocês no GJ Podcast, prazer poder conhecer essa galera abençoada aqui. Tô muito à vontade, vai ser bênção esse papo aqui, hein? Vai ser sim. É um prazer a gente receber você também. Como Amém. a gente disse, e o que vai ser derramado sobre essa mesa é algo que o Senhor tem direcionado sobre as Amém. nossas vidas. Então, pessoal, fique ligado naquilo que vai ser derramado, compartilha com todo mundo e receba do céu diante desse conteúdo. Lucas, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, conta um pouquinho qual o ministério que você qual é o seu intuito, explica um pouquinho quem é o Lucas. Pessoal, muito prazer. Eu me chamo Lucas Lopes, eu sou ministro de louvor, sou cantor, compositor, sou empresário. Vou falar de um Lucas que as pessoas ainda não conhecem e depois vou falar do Lucas social mesmo, que é o Lucas que a galera já conhece. Bom, eu sou filho da Nilma e do Eduardo, sou o segundo de 4 irmãos. Eita. Então eu tenho meu irmão mais velho, tenho eu do meio, e 2 mais abaixo de mim. Meu irmão mais novo hoje ele já tá com 21 para 22 anos. Meu pai faleceu, cara, quando minha mãe tava grávida de mim. E aí fui super bem criado pelo meu padrasto. Hoje faço parte da Igreja Batista Álamo, congregando junto com a minha noiva. É um prazer poder estar lá, pastor Valdinei. Sou fundador de um projeto chamado Odre Produções. É um projeto aqui de Belo Horizonte que conecta mais de 420 igrejas Eita, aos glória. cantores. Então o que a gente faz é muito simples, é conectar os cantores, músicos, bandas às igrejas. Sim. Como eu disse, eu também sou ministro de louvor. Hoje o lado ministro de louvor ele está um pouco de stand-by justamente por um direcionamento de Deus mesmo, e a gente está muito mais focado hoje na agência, na Odre Produções, que é servir cantores, servir igrejas. Muito legal, cara. É isso que a gente tem feito hoje, de forma muito eficiente. É um projeto que ainda, nós começamos em 2017, é um projeto que tem potencial de muito crescimento ainda. E eu sou muito feliz, cara, de poder ter dado início a esse projeto. Basicamente, esse é o Lucas. E, Lucas, uma pergunta que não quer calar, né? Como que foi seu início, assim, nos caminhos do Senhor? Qual foi o ápice ali da sua conversão até Cara, você legal. chegar aonde você está? Boa pergunta. Eu nasci num lar cristão. Minha mãe é cristã, minha mãe é pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Eu fui criado pela minha avó. Minha mãe trabalhava, né, na época, eu e meus irmãos, minha mãe saía para trabalhar e deixava minha avó cuidando da gente. E minha avó é uma mulher de muita oração também, uma mulher muito temente a Deus, uma mulher Deus. que ela é uma referência pra gente, assim, de pessoa que tem uma vida do altar mesmo, sabe? E eu cresci nesse contexto, família cristã. A minha avó, eu lembro quando eu era criança, a minha avó, ela ia numa oração que acontecia 5 horas da manhã. Uou, E ela acordava a glória. gente pra poder ir, cara. Minha avó é aquela famosa irmãzinha do coque. Sabe? Minha avó é ela, cara. Hoje Glória a minha Deus avó... que elas existem ainda. Pois é, minha avó tá com 93 anos de Boa, idade né? e a cabeça boa, cabeça muito boa. E essa semente ia sendo plantada, né, quando criança, mas até então eu ia por quê? Porque minha família era cristã, porque eles me inseriram nesse ambiente de igreja, mas eu fui ter um encontro de fato com Jesus dos meus 15 para 16 anos. Na minha pré-adolescência, eu fui dar uma passeada no mundo, tomei algumas escolhas, abri janelas que talvez não poderiam ter sido abertas, mas a semente já tinha sido plantada.
Com 15 para 16 anos, eu tive uma experiência com Deus no acampamento de adolescentes da Igreja Eita. Batista da Lagoinha. E ali, de fato, eu fui selado. Em alguns momentos, eu ainda tive recaídas, porque quando eu me envolvi no mundo, eu me envolvi com drogas, amizades erradas, amizades que me levavam a fazer coisas erradas. Nada do que eu vivi foi porque alguém me induziu. Tudo foram as minhas escolhas. Sim. Mas a amizade, ela influencia muito, né? E aí depois tive algumas recaídas, mas depois decidi, fiquei firme. Me converti na Igreja Batista da Lagoinha, comecei a servir a Igreja da Lagoinha, fui líder de célula, até que chegou o momento de ministrar louvor. O Lucas ministro de louvor. Mas basicamente foi isso, o momento de conversão. Mas então continua contando como surgiu esse momento, como que surgiu o ministério de louvor na sua vida, como é que foi o início, Sim, quais foram as dificuldades. Cara, dificuldade. No começo foi muita dificuldade mesmo. Porque na época que eu floresceu esse chamado, eu trabalhava numa empresa de engenharia elétrica e eu estava muito empenhado em viver uma vida assim, ó, Sim. fazer uma faculdade, trabalhar, uma vida comum, até que chegou o chamado. Eu estava com 20 anos quando o chamado veio. Só que para mim foi muito difícil, porque chamado, quem entende de chamado é quem vive chamado. E eu não tinha ninguém próximo de mim que tivesse passado por isso, que pudesse me orientar ou me direcionar. Então isso me fez sofrer muito. Como que eu ia explicar para minha mãe, para o meu pai, que eu estava abrindo mão do trabalho, de uma faculdade, para viver o chamado? Eu não tinha clareza do que estava acontecendo. Hoje, anos depois, é fácil falar disso. Mas eu não tinha clareza do que estava acontecendo. Quem dirá passar essa clareza para eles? E foi muito, muito difícil essa época. Por fim, abri mão lá do trabalho, da faculdade, e comecei a me dedicar ao Ministério de Louvor. No começo, eu não tinha maturidade que era ministério. Eu tava achando que eu ia viver de música, eu tava iludido, eu tava achando que eu ia fazer sucesso, ia fama. É imaturidade, mas na verdade Deus estava me chamando para o ministério. Deus estava me chamando exatamente para algo maior. E o ministério, ele é um processo. Então eu lembro que foi ali no ano de final de 2016, a minha primeira agenda foi a gravação de um videoclipe já. E eu nem estava preparado para isso, cara. Tá até no YouTube aí. Depois dei uma olhada aí, pessoal. Lucas Lopes, ele continua sendo bom. Tá lá até hoje, tem 7 anos que está lá no YouTube. Glória a Deus. E a minha primeira agenda foi a gravação de videoclipe, cara. E essa gravação, ela me abriu muitas portas na época. Eu era literalmente um anônimo que servia a igreja local, e isso começou a me abrir portas. E eu não estava nem preparado para isso ainda. Abri mão do trabalho, da faculdade, e como eu tinha acabado de gravar um videoclipe, eu tinha uma demanda muito alta de agenda, então eu tava sempre tocando. Então as coisas foram acontecendo muito rápido. Cara, aconteceu muito rápido. Participação em programas de TV, comecei a viajar para tocar, me conectei com várias pessoas. Pensa de um cara que vivia uma vida normal, uma vida de trabalhador normal, e do nada aconteceu isso. Eu lembro que em 2016 a internet já era internet, mas não é o que era hoje. Sim. Por exemplo, em 2016, para um vídeo bater 50 mil no YouTube, você falava assim, caramba, é muito difícil. Top, E na época, eu lancei um vídeo que com 3 meses, sem impulsionar nem nada. Na verdade, esse negócio de impulsionamento era muito fraco, era poucas pessoas que sabiam disso. Sabia a ferramenta. Tráfego pago, isso já existia, mas não era o que é hoje. Sim. E eu lembro que isso foi no orgânico, cara. A gente gravou, pensa pra você ver, um cara, na primeira gravação dele, 3 meses, 50 mil visualizações. E você abre mão do trabalho, é muita agenda, tudo rolando. E, cara, pra mim tava vivendo uma realização muito grande. Só que eu não tinha o entendimento e a maturidade que eu precisava lançar novos trabalhos como cantor para continuar tendo essas portas abertas, tendo agenda. E o que aconteceu? Vieram novos cantores que lançavam trabalho e com o tempo meu trabalho foi esquecido. Eu não sabia que eu tinha que ter novos lançamentos. E o que aconteceu, depois de uns 3, 4 meses, eu cheguei na situação de... Eu dependia... Agora eu não tinha mais uma fonte de renda, eu não trabalhava mais, eu dependia do telefone tocar. E eu fiquei ali, cara, um período de 4 meses, literalmente parado, sem ter agenda.
E você quer mexer no ego de um homem, é mexer no bolso Uau. dele, cara. Porque o É homem, difícil. o homem já nasce com dois objetivos, né? Proteger e prover. Exatamente. Então, quando essa estrutura ela é abalada, automaticamente o psicológico também é. Total, cara. A mulher, você quer abalar o psicológico da mulher, fala que você tá gorda. Mas o homem, cara, é o cara não. Cara, o cara não ter condição de. Eu, na época, eu não tinha, se eu quisesse pegar um ônibus, eu não tinha condição, cara. Porque eu dependi literalmente do telefone tocar pra me fazer uma agenda. E foi uma época muito difícil. Mas nessa época difícil, sempre por trás de um momento difícil, depois vai vir um momento bom, cara. Sim. Eu lembro que nessa época eu tive muita dificuldade e eu estava disposto a voltar mesmo pro mercado de trabalho. Sim. E era numa terça-feira à tarde, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, ó, eu tava cansado, cara, eu tava me sentindo humilhado, porque eu olhava pros meus amigos, a galera da minha idade que estudou comigo, tava todo mundo fazendo a faculdade, ou tava todo mundo trabalhando, e eu, cara, eu tinha abrido mão de tudo pra viver, achar que eu ia viver de música, ia fazer sucesso, e o negócio não tava andando pra frente. E eu tô assim, cara, eu tomei a decisão errada. Mas, poxa, eu vou pedir pra colocar o rabo entre as pernas e pedir pra voltar pra empresa, ver se eles me dão uma nova oportunidade. Sim. Se não derem, eu vou procurar em outro lugar. Mas eu lembro que numa terça-feira eu fiz uma oração. Eita, Falei com Deus assim, Deus, ó, eu falei pra ele que eu tava sentindo, que eu tava me sentindo cansado, humilhado. Sim. Pra você ter ideia, cara, o homem, na verdade, ele tem aquele lance, tipo assim, se ele não pode ajudar, ele não quer também ser um peso. Sim, sim. Eu, particularmente, tenho muito disso. Cara, se eu não posso ajudar aqui, eu pelo menos não preciso ser um peso. E dentro de casa, eu não tinha essa cobrança, mas eu me sentia envergonhado, cara, de sair do meu quarto, de ir lá na cozinha fazer uma refeição, porque eu não tinha como ajudar, cara. Isso mexia muito comigo, com o meu ego. Isso foi até um momento de tratamento de Deus comigo. Sim, processo. E nesse dia eu fiz uma oração, falei, Deus, ó, se essa situação não mudar, segunda-feira eu volto pro mercado de trabalho. Isso foi na terça-feira. Na quarta, eu já acordei com várias ideias. Hoje eu tenho clareza que não foram ideias minhas. Foi o Espírito Santo me direcionando. Talvez ele esperou chegar nesse limite para falar assim, agora sim eu vou começar a te direcionar. E aí ele me deu algumas estratégias para eu conseguir sair daquela situação. E o meu objetivo nesse momento, era simplesmente tocar, cara, porque eu estava parado. Eu precisava tocar, eu precisava de agenda para ter algum recurso. O nosso público que acompanha aqui, o pessoal sabe como funciona, né? Você vai numa igreja ali de forma missionária, a Sim, igreja te sim. dá uma oferta. E eu dependia disso. Eu estava dependendo disso nesse momento. E em questão de um mês, o quadro já tinha mudado. Eu já conseguia rodar, conseguia fazer agenda. Já estava feliz, meu objetivo era esse. Só que o Espírito Santo começou a me incomodar. Falou assim, ó, essas estratégias que eu te dei não é para você. Eita, É para você compartilhar com outras pessoas. Porque quando eu comecei meu ministério em 2016, saiu uma safra de cantor junto comigo. Começou a galera junto comigo. E eu percebia que a galera começava, e a hora que começava a lidar com as dificuldades, a galera parava. E o começo é a fase mais difícil. A gente estava conversando ali fora. No começo, cara, é difícil por quê? No começo ninguém acredita. Verdade. No começo você não tem resultado. No começo a galera não quer te apoiar. A galera começa a te apoiar depois que vê algum resultado. Eu não sei Pega qual que carona. foi a peleja de vocês aqui no podcast. Hoje eu vejo, cara, vocês têm uma estrutura. Quantas pessoas não devem querer sentar aqui para Sim, bater um sim. papo com vocês? Mas vai olhar lá atrás, cara, no começo, quem comprou essa ideia junto com vocês? Então eu vivi exatamente isso. E o Espírito Santo começou a falar, me direcionar. Olha, essas estratégias que eu te dei não é para você, é para você compartilhar com outras pessoas. Mas eu foquei muito em mim, cara. Eu fui egoísta. E as estratégias que Deus tinha me dado, eu usava só para mim, estratégias para conseguir ter agenda, para me relacionar com pastores. E o Espírito Santo sempre me incomodava. E eu consegui viver coisas maravilhosas, coisas que eram sonhos meus. Quero viajar, tocar em outros estados, tocar nas principais igrejas de Belo Horizonte, gravar vídeo, clipe, compor, me conectar com cantores famosos. Eu consegui isso, só que o Espírito Santo sempre me direcionando. Lucas, não é aqui que você tem que estar, é lá. É lá. E por mais que eu conseguia ter resultado, fora da presença de Deus você pode até conseguir ter resultado, mas você vai ter que pelejar muito, cara. É pesado. Quando você está no centro da vontade de Deus, a parada flui, é natural, é leve. E no meu caso eu tive que fazer muito esforço para ter um pouco de resultado. Quando bateu pandemia em 2020, Sim. eu falei assim, cara, agora eu preciso focar nesse projeto. Até porque as igrejas tinham fechado e eu ia voltar para a mesma situação. Sim. Agora já não tinha pra onde correr, Não né? Que tinha as pra onde igrejas estavam correr. fechadas. Exatamente. E Eu ia voltar para a mesma automaticamente- situação. E aí eu já tinha conhecido minha noiva. E, cara,
eu precisava, cara, minha noiva, eu morava no Nova Pampulha, ali perto do zoológico, minha noiva em Betim. Cara, eu precisava pelo menos ter a grana pra ir lá ver ela, cara, fim de semana. Eu precisava pelo menos disso. E as igrejas fechadas, cara. E eu tô assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que o Espírito Santo me lembrou. Lembra daquele projeto Era que eu pra te esse dei? momento. Lembra daquele projeto? Será que agora você vai entender aonde que eu quero te usar? E aí eu entendi, abri mão dos meus projetos mesmo, falei, Deus, vamos lá. E cara, com um ano a gente teve um crescimento gigantesco. Com um ano a gente bateu aí aproximadamente 120 igrejas associadas. No primeiro ano, né, desse projeto, a gente bateu aí 120 igrejas associadas e aproximadamente 35 cantores. Então já era um resultado muito Uou. grande, cara, um resultado muito legal. Assim nasceu a Odre. Assim nasceu a Odre. A Odre, na verdade, ela nasceu dentro da minha casa com celular de bateria viciado e notebook quebrado. Assim que nasceu. Não despreze um pequeno não começo. despreza, cara, mas com muita vontade de vencer, cara. Aleluia. Muita vontade de fazer o negócio acontecer mesmo. E para que isso desse certo, eu tive que criar uma rotina voltada para o resultado que eu queria. Porque, cara, se você quer ter um sucesso, se você quer ser relevante em alguma coisa, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Não tem como, cara. Verdade. Então, como eu perdi muito tempo quando eu era mais novo com droga, com amigo, amizade errada, fazendo coisa errada, perdi tempo com muita coisa nada a ver, fui repetente na escola várias vezes. Então eu precisava, eu percebi que eu estava em desvantagem dos caras da minha idade. Então eu precisava ralar mais para pelo menos conseguir estar compatível ali no nível. Então eu fiz um compromisso, já tem alguns anos que eu não vejo televisão, cara. Eu não sei nem ligar a televisão lá de casa. E ao invés de ver televisão, ao invés de ter esse entretenimento, eu enfiava a cara em livros, cara. Começava a ler, começava a estudar. Estudava biografia de pessoas de sucesso, cantores. Eu pensava naquilo que eu queria me tornar. E eu achava um modelo, cara. O que eu quero ser daqui a alguns anos? Quem que é a pessoa mais próxima do que eu quero ser daqui a alguns anos? Eu começava a modelar a biografia dessa pessoa, quais foram os passos que essa pessoa deu, os movimentos que ela teve que fazer. E eu fui fazendo isso. E com muita vontade de fazer o negócio acontecer mesmo, cara. Então, de 2020 para 2021, em um ano aí a gente já foi para um escritório. Deus nos deu condição de abrir um escritório para a glória de Deus. E o projeto aí, a gente achou que o projeto já estava andando e aí que explodiu mais ainda, porque vieram novos cantores, vieram novas igrejas. A gente conseguiu agregar mais coisas, porque antes nós éramos apenas uma agência que conectava cantores às igrejas. Então depois a gente virou uma produtora artística. A produtora, além de conectar os cantores e as bandas com igrejas, ela vai fazer uma produção artística, ela um videoclipe profissional. Né? Sim, por exemplo, você chega na produtora, você não tem nada. Lá você vai ter um videoclipe profissional, você vai ter uma imagem profissional, um ensaio fotográfico, um Instagram bem montado, direcionamento ministerial. Por quê? Na área que eu mais sofri, cara, lá atrás, é a área que hoje Deus me usa para que outros cantores, outros ministros não precisem passar pelo que eu passei lá atrás. Porque se eu tivesse lá atrás alguém para me direcionar, para me orientar, cara, eu não teria sofrido tanto que eu sofri. Por não ter ninguém perto de mim nessa época, que já tinha vivido essa coisa de chamado, por não ter ninguém perto, cara, eu fui aprendendo com os meus próprios erros. E fui errando e corrigindo, até falar assim, cara, eu consegui achar aqui um caminho. Então, hoje Deus nos usa para hoje abençoar mais de 90 cantores que estão debaixo da nossa assessoria e direcionar esse povo mesmo, porque a galera precisa de alguém que seja um líder, sabe? Eu nunca tive essa intenção de ser um líder, mas quando eu percebi, Deus estava me colocando nessa posição, e eu percebi o peso da responsabilidade disso. Eu percebi que existiam pessoas que estavam se modelando através de mim, pessoas que estavam se inspirando através de mim, e isso é um peso de responsabilidade. O que você vai falar, como você vai se portar, isso tudo é uma coisa que se tornou uma preocupação e me forçou a me desenvolver ainda mais. Então hoje a gente, aqui em BH, a gente tem boas conexões com pastores, com músicos, a gente criou essa cena, né? E não só de agenciamento, mas nós temos também os nossos eventos.
de direcionamento ministerial. Por quê? BH não tinha um evento que conseguisse juntar os músicos, as bandas, todo mundo no mesmo ambiente. E sempre que a gente abre esse evento, eu já abro falando, ó, aqui não é um ambiente onde a gente compete, é onde a gente coopera. Porque o músico, o Lucas aqui, ele é músico, né? O músico, cara, alguns músicos, infelizmente, tem aquela questão do ego, de querer um ser melhor do que o outro. E, na verdade, pensa se a gente pegar todo mundo e se ajudar. Se você compartilha comigo a sua experiência e eu posso aprender com ela, eu compartilho a minha com você, cara, a gente pode chegar num lugar muito melhor. Então, Deus está nos usando para criar essa cena em Belo Horizonte. Já tem 2 anos que nós fazemos os eventos que conseguem juntar os cantores e bandas. E além da gente conseguir juntar todo mundo num ambiente, a energia do ambiente já é outra, porque é todo mundo com o mesmo objetivo. E a gente consegue ali ter um momento de aprendizado através de palestras, de conexão, de network. Então, cara, Deus tem nos usado dessa forma. Sem falar a comunhão, né, que é gerada. Total. Porque ali tem pessoas com um propósito, nem se disse, né? O mesmo propósito, e um aprendendo com o outro. Então, você consegue reorganizar e ter uma das maiores preciosidades, que é não perder tempo. Total, porque cara. o tempo que você perdeu aprendendo, o tempo que você perdeu correndo atrás, lendo bons livros, você ali acabou fazendo meio que enxugou a sabedoria e agora passa ela de bandeja. Exatamente. E assim, não foi uma coisa planejada. Não foi uma coisa que eu pensei assim, ó, eu vou me dedicar agora porque um dia eu quero ensinar. Eu queria aprender pra mim mesmo, cara. Eu queria aprender, era um compromisso que eu fiz comigo. Cara, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso me desenvolver. Não sabia conversar, cara, não saberia sentar nessa mesa aqui com vocês há alguns anos atrás. Por quê? Porque, cara, o meio que eu vivia era um meio que não me permitia desenvolver. As amizades que eu tinha eram amizades que me puxavam pra baixo. Aí vai entrar aquela coisa que parece clichê, mas é muito verdade. Você é a média das 5 pessoas, cara, que você convive. Se você anda com pessoas, cara, que só quer ver Big Brother, que só quer falar da vida dos outros, que só quer ficar criticando, cara, você é um fruto do meio. Agora, se você é alguém que tá buscando coisas novas, que busca ajudar pessoas, cara, esquece, você vai para um outro nível, cara. E eu vi você falando algo numa pregação sua, que você disse algo muito poderoso. Você disse assim, às vezes, né, o Senhor não te livra da situação, né, da circunstância, né? Ele te livra na circunstância. Sim. Isso é muito poderoso. Cara, total. E isso é importante porque eu não sou pai. Algum de vocês dois são pais, não? Eu sou pai. Você é pai? Cara, eu imagino assim, que quando eu for pai, vai ter vezes, cara, que eu vou ver meu filho caindo e se machucando. Tem vezes que eu vou ter que deixar ele sentir uma dor, cara. Por quê? Porque se eu quero a todo tempo livrar ele do perigo, cara, lá na frente isso não vai ser bom pra ele. Então, em algum momento, você precisa deixar, cara. Da mesma forma, Deus com a gente. Deus nem sempre ele vai nos livrar de passar por alguma luta, de passar por algum problema. Deus às vezes vai permitir, mas ele vai nos livrar lá no problema. Por exemplo, a gente está vivendo uma situação política no país, aí tem tanta gente preocupada, cara. Tanta gente, cara, o que vai ser do futuro? O que vai acontecer? Como que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois? Cara, tua casa tá blindada, ponto final. A palavra de Deus é muito direta. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Cara, o mundo tá um caos, mas a tua casa tá guardada. Quem fala não sou eu, cara. Quem fala é a palavra. E nessa pregação ainda eu lembro que eu dei exemplo de Daniel. Deus livrou Daniel de ser lançado na cova? Não. Ele foi lançado. Mas ele saiu ileso, cara. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados à fornalha. Queimaram? Não. Lá dentro havia um 4º homem. Então, Deus muitas vezes ele vai deixar a luta, cara. Vai deixar a pressão. E a pressão é que nos leva para um outro nível. Esses dias eu vi uma pregação do Thiago Brunet, cara, se você não tá disposto, se você não lida bem com a pressão, cara, você não tá pronto para crescer. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, né, sobre o processo, viver uma vida, mesmo que a gente caia, que sofra algumas coisas, o Senhor estando ali com a gente, porque justamente esse tipo de processo, esse tipo de dificuldade, ele te aponta para o seu chamado. Total. Se você não tivesse vivido isso que você viveu no início, talvez hoje você não estaria onde você está hoje. Você não teria desenvolvido sua mente, você não teria desenvolvido seu caráter, a sua maturidade não seria desenvolvida. Sim. Então tudo aponta para o chamado. Eu lembro claramente sobre a história de José. Cara, se José não tivesse tornado escravo, ele não teria conhecido Potifar e automaticamente não teria ido pra cadeia, não conhecido o copeiro, nem o padeiro. Tudo um processo, isso, né, então era tudo apontando ele pro chamado real que o Senhor escolheu. Para conexões certas. Exatamente. Imagina se
No meio desse processo aí, se você desiste, cara. Exatamente. O tanto de pessoas que deixam de ganhar. Imagina se lá atrás eu tivesse desistido do projeto que eu faço hoje. Quantas igrejas iriam perder com isso? Quantos cantores? Pode ser que Deus levantaria outra pessoa. Pode ser. Sim. Mas, cara, eu deixaria de viver o que eu tô vivendo, de conectar com pessoas que eu tô Sim. conectando. Então, é difícil, o começo é sofrido, mas, cara, vai em frente que lá na frente a conta fecha. Suporte, né? Suporte o processo que você chegará no propósito. Exatamente. Então, acho que é sobre isso. É sobre você entender que há dores, né? Sim. Que são pro bem. São Você necessárias. disse sobre filho, e isso encaixa bastante que meu filho, ele tem 2 anos, né? E quando ele vai fazer 1 ano, você leva ele para tomar várias vacinas, né? Sim. E, cara, aquilo é um show de horrores, né? Para um pai e para uma Nossa, mãe. imagina. Porque você entende que aquilo ali vai causar uma dor nele. Mas você Sim. entende que aquela dor, né? Vai doer hoje, mas amanhã vai ser uma proteção para ele. E eu Sim. lembro quando eu fui levar o nome dele é Azaf. Fui levar o Azaf, né? Pra tomar essas vacinas. E a moça veio e aplicou a primeira. Aí ele começou a chorar. E Nossa. ele chorava e olhava pra mim. Tipo Mas seu pai, você vai fazer não nada, vai fazer não? nada, cara. Nossa. Vai deixar essa mulher me furar. E ela veio e furou outra. Ele olhava Seu pra pai, mim e e aí, chorava. pai, você não vai fazer É nada? sério mesmo isso? Só que aí Meu pai me abandonou. só que ele talvez não entendia Sim, como eu entendo. Porque ele é uma criança. E às vezes Sim. eu aplico isso na nossa vida com Deus. Às vezes, né, a gente ora a Deus, será que você não tá vendo o que tá acontecendo na minha vida? Será que, né? Só que Deus, ele tá em silêncio, é porque ele sabe que essa dor, na verdade, é uma proteção. Total. Então eu olhava pro Azaf assim e falava assim, suporte, cara, Sim. vai. cara, E, tipo vai assim, doer só 5 minutos, daqui a pouco você tá só- bem. Então ali eu entendi que às vezes, né, o silêncio de Deus, ele fala. Porque Sim, é para que nós entendemos que hoje a gente não tem o conhecimento do amanhã. E ele tem. sim, total. Talvez o Azaf, ele não sabe que essa vacina vai proteger ele. Mas Sim. o pai, ele sabe que aquela vacina ali vai prever ela de várias Sim. de várias doenças, né? Sim. E vai trazer um transtorno Total. muito grande. E às vezes a gente olha, quando a gente tá passando por um momento de dor, a gente olha só pra dor, cara. Uhum. A gente não Tem olha... só uma perspectiva, né? Exatamente. Mas, cara, ninguém é o mesmo depois de superar uma dor. Isso é Quando chato. você sofre uma dor, cara, depois que você supera, você se torna mais forte, cara. E eu aprendo muito com isso. Todo mundo que passa por um momento de dificuldade tem a oportunidade de aprender e sair melhor. Uhum. Então, é uma chave, né, cara? E Exatamente. trilhar um caminho para que outras também não caiam no Sim, mesmo. total. E algo interessante que você falou aí, né? Que à medida que você foi aprendendo, você também foi ajudando pessoas. Sim. E você falou que não era um plano do Senhor, não era um plano seu Sim. se tornar um líder como o Senhor te colocou hoje. Mas eu lembro também da história que a gente está comentando de José. E eu vi até o Thiago Brunet falando isso mesmo, falando assim que todas as vezes que você resolve o problema de você, tá tudo bem. Sim. Mas toda vez que você resolve o problema do outro, Deus Cara, te coloca quem em se um lugar. destaca é quem resolve o problema dos outros. Exatamente. Cara, se você Chave. quer se destacar, cara, comece a resolver o problema de alguém. Isso. E eu não tinha consciência que eu tava resolvendo o problema de alguém. Cara, eu nunca tive a intenção de falar assim, cara, vou montar uma agência. Olha pra você ver. Cara, quando eu percebi, eu falei assim, cara, eu criei um modelo de negócio. Eu criei um modelo de negócio que ao mesmo tempo é um ministério, porque a nossa essência, ela precisa ser uma essência Isso. ministerial, porque a gente trabalha com igrejas, a gente trabalha com ministros de louvor. É muito sério, cara. Eu preciso saber quem que eu vou colocar no altar de uma igreja. Eu preciso saber a referência dessa pessoa. E ao mesmo tempo, não deixa de ser uma empresa também. Então, quem tá crescendo e se desenvolvendo é quem resolve o problema dos outros. E automaticamente o Senhor coloca no lugar de governo. Exatamente. Porque se torna uma referência. É consequência, cara. É Exatamente. consequência. Então se torna uma referência. Então, pessoal, se você tá aqui hoje e talvez você tá num cargo de liderança e você falando assim, mas eu não sei, eu não consigo, cara, é porque você tá resolvendo o problema de alguém. E se você tá resolvendo o problema de alguém, Deus vai te colocar em um local de governo. Isso é automático. O Senhor, ele tem isso no Acontece, coração de cara, cada é um de natural. nós. Exatamente. É igual quando você tá trabalhando com algo, né? Quando a gente começou com o evangelismo de rua, né, na igreja, e cara, aí você tá andando na rua e do nada aí os moradores veem você. Sim. Parece que algo atrai, porque o Senhor, ele só vai colocar pessoas, né, na sua vida que o Senhor disse, que você está disposto a resolver um problema na vida deles. Sim. Né? A gente vê isso aí
em Moisés, né? Quando ele vem no cesto no lago, né? O Raí Carmelo que diz muito isso, né? Ele vem no cesto na água e a Bíblia diz que quem estava mais perto eram as donzelas. Mas quem que viu foi a filha. Porque se as donzelas vissem aquele cesto, talvez não tinha poder aquisitivo para que criasse aquele menino. Sim. Então o Senhor não vai dar propósito para quem não tenha capacidade de fazer Nossa, ele andar. Então, sim. às vezes tem pessoas perto, mas não tem a mesma visão Exatamente. daquele que vai trazer aquilo Exatamente. realmente do mundo espiritual para o mundo físico. Sim. É engraçado que assim, Deus, ele quando ele quer usar alguém, ele não olha se você tem uma boa aparência, quanto você tem na sua conta bancária. Oh. Cara, quando Deus fala assim, é esse aqui que eu vou usar. Cara, só isso basta. Porque eu lembro que se for pegar no cenário, quando eu comecei esse projeto, tinha muito mais pessoas preparadas do que eu, pessoas mais bem relacionadas do que eu, que tinham melhores contatos, pessoas que tinham melhor aparência, que falavam melhor, pessoas que tinham até condições financeiras muito melhor. Mas isso tudo que eu tô falando é importante pro homem, né? Sim, o importante para Deus, cara, Deus olha direto ao coração. Então, talvez Deus viu em mim e falou assim, cara, eu posso confiar isso a esse menino aqui. É um menino que ainda é novo, não sabe muito, mas que tem muita vontade. Disponibilidade. Exatamente. E até hoje, cara, assim, tudo que Deus coloca em minha mão, eu sempre uso a referência bíblica, que é tudo que Deus colocar na sua mão, faça com toda a sua força, cara. Faça agora, porque para onde você vai, não existe conhecimento, não existe sabedoria, não existe mais nada, não dá pra fazer mais nada. Então tem que ser enquanto a gente tá vivo, O ministério é pra hoje. Cara, é agora. É partiu, vamos fazer, é executar, não é ficar só planejando. Cara, tira do papel e acelera. Quem tem poder age. Tem um cara que eu acompanho, o nome dele é Tony Robbins, e ele fala muito isso, cara. O que vale mais? Você tem um sonho no papel ou você tá construindo um sonho? Cara, você tá construindo, então quem tem poder tá fazendo, cara. Uou. O poder tá na mão de quem tá fazendo. Luiz Hermínio soltou isso esses dias, né? Ele falou, a unção é pra terra, não é pro céu. Pronto, Né? cara. Então, cara, ué. você tem que gastar tudo que você tem, tudo que você é Sim, aqui. Porque exatamente. ele dá o exemplo de Elias, né? Quando Elias subiu, a capa desceu. Por quê? Porque a unção não é pro céu, Sim, cara. A unção é pra verdade. terra. Então, tudo que o Senhor te entregou, derrame na vida das pessoas, transborde na vida das pessoas. Porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Exatamente, cara. Oh, e uma coisa Exatamente. interessante também, que tipo assim, às vezes que nem é um sacrifício, cara. Você ter que aprender, você ter que desenvolver, você ter que. Acredito que você automaticamente teve que, como você focou naquilo que o Senhor queria pra você, você perdeu várias festas, você perdeu Sim, várias total. coisas que você poderia estar e você escolheu estar lá estudando, buscando, se amadurecendo lá no secreto. E o Sim. interessante é que aconteceu exatamente isso com o José. José, eu tava fazendo meu devocional e eu tô aquele do José lá, né? Aquela passagem de José. E o interessante é que eu vi uma coisa lá que eu nunca tinha reparado antes. Que no momento em que José, ele já se torna um governador e ele já revela a sua identidade para os irmãos, naquele momento os irmãos eles ficam com medo de quem José se tornou. Sim, total. E às vezes isso também, a gente, devido a Deus confia tanto na gente, da gente crescer, e as pessoas ficam meio receosas de Sim. chegar. Nesse meio gospel tem muito isso, né? Tem, Na hora que cara. ele cantou ali, ele tá num patamar muito alto, eu não posso chegar nele, eu não posso Sim. conversar. E, cara, e nada Isso é mais coisa do homem, a cara. unção do Senhor sobre a Sim. vida dele. É algo que o Senhor colocou ele numa disponibilidade, numa visibilidade maior, mas que dentro que você falou, o coração é que manda, cara. E o interessante Total. é que ele soltou uma lá que eu vi esses dias, que ele falou assim, ó, Deus me enviou na frente pra salvar toda a nossa família. Nossa, Uou. cara. Cara, na hora Forte, que eu vi hein? isso, e é exatamente o que aconteceu com você. Deus te enviou Sim. na frente, porque viriam outros cantores, viriam outros Sim. ministérios, Talvez e não talvez morreria por não ter um suporte, não ter Exatamente. uma base. E foi isso que a gente percebeu no começo, cara. Muitos ministérios morriam porque não tinha quem direcionasse. E isso me incomodava, cara. Eu sempre tive uma perspectiva diferente das coisas. Por exemplo, como cantor, eu nunca fui o cantor que me destaquei pelo talento. Eu me destacava por outras coisas. Porque os cantores que eu conhecia, que na minha época, os cantores que tinham no cenário na época, eu observava duas coisas neles. Todo mundo se atentava muito para a parte musical. A parte musical era top, Mais era técnica. alinhada. Técnica, performance, repertório, banda, profissional, cara, top. Mas eu percebi uma outra coisa, cara. A galera não se atentava para coisas que eu já passava a me atentar. Cara, você precisa saber se relacionar com o pastor, você precisa saber se comunicar, cara, de forma eficiente. E
quando eu falo se comunicar, não é simplesmente falar. Cara, todo tempo você está comunicando. Tudo é comunicação. A forma que você se veste, a forma que você fala, o que você posta nas suas redes sociais, tudo está comunicando alguma coisa. E eu comecei a perceber que vários cantores se atentavam para a parte musical, mas eles não se atentavam para olhar para dentro, cara. Infelizmente, no nosso meio, tem cantores que sobem, cara, no altar, simplesmente dependente da técnica, cara. Dependendo só da técnica. O cara, às vezes, tá com a comunhão, sem comunhão nenhuma, cara, com Deus. Não tô falando que o cara não pode errar, não pode pecar. Mas, cara, você precisa subir na dependência total de Deus, mano. A unção, né? Total. E você abordou um outro ponto aí, cara. Eu imagino de tantas coisas que você teve que abrir mão. Cara, isso é real até hoje, porque o meu sonho ainda é ser cantor, cara. É o que está guardado dentro de mim. Hoje eu estou numa outra posição. O engraçado é que quando Deus te dá uma promessa, ele não te mostra qual que é o caminho que você vai ter que trilhar até chegar lá. Ele só te mostra o destino final. Cara, é aqui. Mas se ele mostrar o caminho, a gente desiste, cara. A gente fala assim, cara, não vou querer passar por isso. Você está falando de José. José é um ótimo exemplo. Deus já tinha mostrado para José onde ele ia colocar. Mas se ele falar assim, José, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser injustiçado, você vai ter que ser preso. Lá na frente, eu vou te colocar nessa posição, mas você vai ter que passar por isso tudo, você vai ser injustiçado. Cara, muito provavelmente o José ia falar assim, ah não, Deus, aceitar o chamado. eu vou ficar aqui com meu pai, porque a Bíblia fala que ele era o queridinho do pai dele. Ele ia ficar lá com o pai dele. E na caminhada, exatamente, na caminhada ministerial, cara, Deus ele mostra a promessa, mas ele não mostra tudo que você vai ter que passar até chegar lá. Hoje, tudo que eu faço para os cantores da Odre, gravações de videoclipes, direcionamento ministerial, agendas, turnê, cara. Tem bandas do Rio de Janeiro que vem fazer turnê aqui. Inclusive chegou uma banda hoje para fazer uma turnê aqui em BH, debaixo da nossa assessoria. Tudo que eu faço para essa galera era o que eu queria fazer para mim. Cara, eu tenho condições hoje de fazer isso para mim. Mas não é porque eu tenho condições que é para mim fazer, cara. O direcionamento de Deus é claro. Não é meu tempo de crescer como cantor. Hoje é meu tempo de servir cantores. De alguma forma, eu tô sendo beneficiado com isso. Mas o que eu queria, cara, era de fato usar todo esse know-how que a gente está construindo pro meu projeto, de verdade. Mas eu sei que esse tempo vai chegar. Eu acredito que vai chegar um tempo que Deus vai levantar outra pessoa para dar sequência àquilo que a gente começou a fazer, e eu vou viver outras coisas em Deus, cara. Eu não tenho apego com isso. Eu não tenho apego de falar assim, cara, eu que construí, isso aqui é meu. Cara, isso aqui é de Deus, mano. Enquanto Deus me permitir cuidar disso aqui, eu vou dar meu melhor. Mas a hora que Deus falar assim, Lucas, deixa o escritório aí com a estrutura, com tudo que vocês têm, com todo o faturamento que hoje vocês têm, eu vou te levar para viver outra coisa. Você vai passar para pessoa tal. Cara, eu quero ir, mano. Eu quero. Minha maior preocupação, eu sempre falo com a minha noiva. Cara, eu quero estar no centro da vontade de Deus, mano. Se Deus falar assim, faz tal coisa, fecha esse escritório e você vai ficar só na dependência. Cara, eu não penso duas vezes. Minha vida depende completamente de Deus, cara. Eu não me considero inteligente o suficiente para tomar qualquer decisão, cara, achando que é melhor para mim. Se Deus não direcionar, cara, não movo o pé, cara, não sai do lugar. E sobre oportunidades, cara, eu acho que nesse meio que nós vivemos, né? Eu acho que a conexão e o network manda muito, né? Muito, e cara. eu queria que você desse um conselho para essas pessoas, né? Qual a forma de conectar-se com pessoas? Network, cara, é uma palavra que se tornou tão comum hoje, assim, né, cara? Network, conectar com pessoas. E sobre o network, cara, Deus me deu uma graça. É algo que tá em mim. De conseguir conectar facilmente com pastores, com pessoas de influência. Hoje a gente tem uns bons contatos, cara. Até porque o meu trabalho, a Odre Produções, na verdade, ela é uma agência de relacionamentos. Sim. Por quê? Existem aqui as igrejas, existem aqui os cantores. Eu faço a conexão. Sim. Então eu uso a minha rede de contatos para isso. Existe uma coisa que é muito clichê, todo mundo fala. Antes de você ser interesseiro, e querer alguma coisa, você tem que ser interessante. Isso. Você precisa, cara. Sempre que eu quero me conectar com uma pessoa, existem várias formas, eu já até falei isso outras vezes, existem várias formas de você se conectar com alguém. Uma delas é pagando, por exemplo, tem vários grupos aí de mastermind hoje. Você pode entrar pagando ou você pode servir a essa pessoa. Eu sempre optei pela segunda opção. Eu sempre me dispus a servir. Por exemplo, um exemplo sempre que eu gosto de dar. Cara, eu comecei a cantar de tanto ouvir o Eli Soares.
E quando eu tive a oportunidade de me conectar com Eli Soares, cara, eu não ficava pedindo ele as coisas, eu passei a servir ele. Chave, Como cara. que eu servia ele? Eu via, sempre olhava no Instagram dele, aonde que ele tava, fazendo turnê e tal, e quando eu via que ele tava voltando pra BH, chegou num tempo que eu já tinha o WhatsApp dele, a gente tava construindo um relacionamento ali, e eu falava assim, mano, posso te buscar no aeroporto? Não, mano, faz isso não, você vai ter que gastar pra vir cá, não mexe com isso não. Eu falei, mano, eu quero. E aí, cara, eu parava tudo que eu tava fazendo, ia lá, buscava ele no aeroporto. Eu passei a servir ele, eu fiz isso várias vezes, cara. Só que isso, quando eu fazia isso, eu passava a servir ele, eu tinha ali dentro do meu carro comigo uma mentoria de um cara, Uou. um dos maiores, cara, do Brasil. Era eu e ele me mentoreando, me direcionando. E por eu passar a servir ele, por exemplo, recentemente ele foi bater uma laje, cara. Ele me chamou pra bater uma Ah, eu laje. vi essa história. Cara, eu fui lá bater uma laje. Em compensação, ele falou assim, mano. Um dia ele me mandou um áudio, mano, muito obrigado, cara. Eu não sei agradecer o que você fez por mim. Por causa disso, eu quero ir lá cantar no seu casamento. Eita. Eu vou cantar no seu casamento. Uou. Então, cara, quando você quer se conectar com alguém, cara, passa a servir essa pessoa, agrega valor pra essa pessoa. Não fica querendo. Geralmente, existem vários tipos de amizade. Existe o amigo que você leva na sua casa, existe um amigo que você só vai fazer negócio com ele, existe um amigo que é um amigo estratégico. Existem vários tipos de amizade. Em todas as amizades, cara, você precisa começar agregando valor. Serve essa pessoa. Quando eu falo de servir, cara, não é dar dinheiro, é ser útil pra ela, cara. Nem que seja com uma oração, eu falo, cara, eu tô orando por você, tô te ajudando aqui em oração. Tem algo que eu posso te servir, irmão? Ou se você identificar que você tem algo que possa servir a ela, sirva. O Thiago Brunet, ele deu um exemplo lá, cara, de que um dia foi pregar numa cidade e esqueceu o carregador em casa. Olha isso, coisa simples. Coisa simples, o cara foi lá, cara, arrumou o carregador pra ele e falou assim que nunca mais esqueceu o rosto do cara e o nome do cara. Você Olha pra vê? você ver. Enquanto isso, tem gente que tem que pagar muito caro pra ter uma mentoria do Uou. Thiago Brunet. O cara simplesmente Chave. por ter servido ele, conseguiu se conectar. Então, falando de network, cara, acho que o modo mais rápido de você se conectar com alguém é você servir essa pessoa. Seja servo, cara, dessa pessoa. E não é aquele servo bajulador, porque o bajulador tem Essa é a cheiro. diferença. O bajulador tem cheiro, cara. Ninguém quer ter um bajulador por perto. Mas é passar a servir de coração, cara, como servo mesmo. Existe dois tipos de pessoas, né? Ou a pessoa é âncora, ou a pessoa é combustível. É. Eu acho que Sim. o discernimento do espírito nos dá esse nível, né, para enxergar esse tipo de pessoa. Sim. Então, quando você enxerga que a pessoa tá te levando para fora do seu ministério, do seu chamado, cara, é nítido que aquela pessoa ali, ela é uma âncora. Ela não quer ver você fluir, ela não quer ver você desenvolver. E quando o Senhor, ele coloca pessoas combustíveis na sua caminhada, ele tá te dizendo, cara, essa pessoa aqui vai te ajudar a desenvolver. Isso é muito importante, a identificação, ainda no network, porque vai vir, quando você faz uma network, é o que fala, né? Uma rede de relacionamento. Você vai ter um monte de pessoas ali ao seu redor. Além Sim. de ter a rede, é selecionar quais que são de Deus e quais que não. E o Exatamente. ideal disso essa pessoa tá me levando para mais próximo de Deus? Então É. ela é um combustível nas mãos de Deus na minha vida. Essa pessoa está me afastando, Sim. então eu automaticamente vou É. afastá-la. Legal, forma cara. natural. Gostei dessa analogia. A âncora e o combustível. Legal. Exatamente. E entrando nisso aí, eu gostaria de te perguntar, Lucas, qual foi uma das experiências mais especiais que você teve nesses dias de ministério? Qual que você fala assim, nossa, essa daqui eu vi Deus, ou Cara. usando uma pessoa, ou usando uma situação. São muitas, mano. São muitas, porque a gente que vive na dependência de Deus, cara, é milagre atrás de milagre. Isso. Eu tenho várias, cara. Vou compartilhar duas aqui com vocês Amém, aqui glória a Deus. rapidamente. Fica à vontade. Tem uma que é mais recente, eu vou deixar ela pro final, e tem uma outra que é um pouco mais antiga. Eu lembro que quando eu comecei meu ministério, cara, eu não tinha carro. Eu precisava tocar nas igrejas. E é muito difícil, cara, você sendo um músico, você ter que se deslocar com instrumento, dependendo de um ônibus, cara. Porque às vezes vai estar chovendo. Sim, sim. São muitas as dificuldades. E eu lembro que um dia eu ficava sempre olhando assim, ó Deus, me dá uma condição de ter um carro. Aí eu lembro que eu ficava andando de ônibus e eu olhava os carros, cara, na rua. Eu falava assim, não, aquele ali seria top, hein? Se eu tivesse um daquele ali, seria bom Você demais. imagina, já te Já imagina. imaginava. Eu falava, não é aquele outro ali é 4 portas, é top, vidro automático. E eu ficava nisso. E eu lembro que eu não precisei ficar, eu só orava, cara. E um dia, uma amiga da minha mãe ligou pra minha mãe e falou assim, aqui,
eu comprei um carro novo e o meu carro antigo tá parado aqui. Fala pro Lucas vir cá pegar ele. Aí eu falei assim, ô mãe, mas eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Aí falou assim, a mulher falou assim, você consegue pagar R$ 200 por mês? Cara, Eita e de glória. verdade, eu não conseguia essa época. Mas minha mãe falou assim, pode pegar que eu vou te ajudar. E, cara, de tanto eu ser fiel ali no pouco, cara, porque foram várias vezes que eu saía com o violão nas costas, debaixo de chuva. Cara, eu nunca deixei de atender uma agenda porque eu não tinha um meio de transporte. Cara, eu me virava e ia. E Deus reconhece, cara, o seu esforço e mais, Deus recompensa seu esforço. Então, eu não precisei forçar, veio até mim, Deus trouxe até mim, cara. Fui lá, peguei o carro, ralamos, conseguimos pagar. E aí, eu lembro que um dia, cara, como eu rodava já com banda, como eu tinha carro, eu poderia levar a banda, né? Só que o carro era 2 portas, cara. E, tipo assim, levar a banda, o carro 2 portas, me ficava bem apertado lá atrás. E um dia eu comecei a orar, ó Deus, podia ser um carro 4 portas, né? Aí o que aconteceu? Eu andava, cara, com o carro sem seguro. Um dia eu fui almoçar com um amigo meu, até o Rodrigo Leal, da Simplificar, vou deixar um abraço pra ele aqui. Porque Deus usou esse cara e usa até hoje, meu amigão até hoje. Um dia nós fomos almoçar junto pra discutir o roteiro de um videoclipe que eu ia gravar. Tá até no YouTube também, é a melhor versão de mim, depois dá uma conferida aí. E nós fomos discutir o roteiro desse videoclipe. No final do almoço, a gente indo embora, ele falou assim, ó, você comprou esse carro aí? Falei, comprei. Ele falou assim, tem seguro? Falei, tem não? Ele falou, vou fazer um seguro pra você aqui agora. Porque ele era dono de uma associação, fez um seguro, eu falei, não, velho, não faz não, porque eu não tenho dinheiro nem pra pagar. Aí ele falou, fica tranquilo que eu vou fazer. Você vai pagar só mês que vem. Aí ele fez o seguro. Falei, tá de boa, tem seguro, né? Aí, cara, passou 12 horas depois, roubaram meu carro. 12 horas? Roubaram meu carro, cara. Quando roubaram meu carro, Meu Deus. na hora eu já entendi. Falei, cara, foi Deus que cuidou de mim. Por quê? Eu já tava andando há, tipo, 8 meses com o carro sem seguro. O cara fez o seguro pra mim, eu não pedi ele, eu não tinha dinheiro. O cara falou, velho, eu quero fazer o seguro pra você, aceita o seguro. Ele fez o seguro pra mim, 12 horas depois meu carro foi roubado. Eu entendi o cuidar de Deus. E aí, minha preocupação era, cara, será que esses caras vão querer cobrir esse negócio? Aí eu liguei pra ele e falei assim, mano, o seguro já tá valendo? Ele falou, tá, por quê? Falei, porque roubaram meu carro. Ele, você tá zoando. Falei, cara, é verdade, roubaram meu carro, cara. Aí ele falou, cara, fica tranquilo, porque a gente vai te ressarcir. E eu tava orando por um carro 4 portas. O que aconteceu? Fomos, cara, procurar outro carro. Cara, do jeito que eu queria. Vi um carro 4 portas que dava pra comportar a banda. E detalhe, no final das contas, eu não precisei desembolsar nenhum real a mais. Ou seja, cuidado de Deus, mano. Cuidado de Deus. Então, cara, antes de você pedir pro homem, antes de você tentar dar um jeito com todas as suas forças, mano, ora. Confia em quem de fato pode resolver, velho. Tô falando por experiência própria. Eu não tinha ter condição de ter um carro, chegou na minha porta uma oportunidade, peguei, quis um carro 4 portas, roubaram meu carro, o cara fez seguro de última hora, ou seja, cuidar de Deus. E uma outra situação mais recente, eu vou casar daqui 2 meses, cara. Eita, glória! E, cara, tá sendo uma fase maravilhosa, assim, que a gente tá vivendo, tá sendo tudo muito, muito bom. Só que o homem, cara, ele fica assim, no meu caso, cara, o homem quer casar, eu sempre quis casar, mas eu ficava assim, cara, mas eu preciso ter tudo pra poder casar, mano. Poxa, cara, é uma preocupação que o homem tem, né? O homem quer ser o provedor, cara, ele quer sentir que ele dá conta mesmo do recado. E veio essa oportunidade aí da gente casar, e aí partiu da Jaque e eu tô assim, eu falei, não, vamos casar. Eu não queria mostrar insegurança pra ela, só que dentro de mim, eu tô assim, cara, será que tá na hora certa? Será que tá no tempo certo? Porque, cara, eu vou ser responsável por uma família, emocionalmente, financeiramente, então surge a preocupação. E aí, cara, eu tava naquela insegurança. Já tinha conversado com a família dela, com a minha família também, e eu tava naquela insegurança, será que tá na hora? E um dia, eu tava no carro dirigindo, com louvor e tudo mais, e tava vindo pra academia antes de ir pro escritório. E eu tô assim, Deus, me mostra se tá na hora, fala comigo. E aí, orei e fui pra academia, cara. Fui pra academia normal. Aí na academia, velho, treinei. A hora que eu cheguei no escritório, uma mulher mandou uma mensagem no meu Instagram. Ela falou assim, oi Lucas, tudo bem? Ela já me conhecia porque ela acompanhava meu trabalho musical, mas eu não conhecia ela, nunca tinha visto essa pessoa na academia.
eu com dúvida do casamento, ela mandou uma mensagem assim: oi Lucas, tudo bem? Eu me chamo Camila, eu faço academia na mesma academia que você. Deus me incomodou dentro da academia, mas eu fiquei sem graça de te abordar porque a gente não estava num ambiente propício. Mas Deus mandou te falar assim, que a resposta que você tá pedindo é sim e é agora. Ou seja, mano, falei, caraca, velho, Deus fala agora. mesmo. Então, eu entendi que era a palavra que eu precisava da parte de Deus para falar, cara, tá no tempo de casar, não precisa ter insegurança não. Tá na hora certa, tá no tempo certo. Porque o homem, cara, o homem ele já pensa logo assim, cara, quanto que vai custar esse negócio aí, velho? O homem já pensa logo nisso, velho. Será que vai dar pra fechar essa conta? Será que não vai? E o homem, a nossa preocupação é essa. E quando Deus entra e dá uma palavra é diferente, mano. Então, a paz veio e nesse tempo veio palavras contrárias, falar assim, mano, você é doido, não casa não, velho. É caro demais, espera mais 6 anos pra você casar. Você ouve muito, você é muito novo pra isso. Sim, exatamente. Cara, vai viver outras coisas e tal. Mas eu quero viver outras coisas, mas do lado da minha esposa, cara. Cara, eu já sou casado há 8 anos. Sim. A minha esposa Amanda Salles também deve estar vendo a gente. Cara, eu já vou te falar de cara. É bênção demais. Pois é é, plano de Deus. Cara, eu creio assim, num novo tempo, cara. Num novo Lucas depois de casado, porque acho que no mundo espiritual é um novo ciclo, cara, é um novo tempo. O casamento ele traz maturidade pra gente também, né, cara? A responsabilidade que você tem ali sobre sua casa agora. Então eu quero entrar pra dentro disso tudo aí, cara. E a própria Bíblia diz, né, que é melhor em serem 2 do que 1. Porque Exatamente. se um cair, o outro ajuda a levantar. Exatamente. A maioria das pessoas pensam que o casamento é simplesmente para mim fazer a minha esposa feliz e a esposa fazer o marido feliz. Mas quem tá em Cristo, quem conhece da graça de Deus, quem entende um pouquinho quem é Jesus, entende que o maior intuito do casamento, a felicidade sim é uma consequência do casamento, da comunhão entre os dois. Mas o maior intuito do casamento é eu cuidar da alma dela. Total, cara. É e se ela doar, cuidar né, da minha. cara? É se entregar. Foi para isso que Eva, né, veio, para ser uma auxiliadora, Disjuntura. para ser uma pessoa que vai dar suporte. E outra coisa, né? E é 2 ali dentro da mesma missão. Que aí entra a questão da submissão da esposa. Sim. E as pessoas acham assim, a minha esposa tem que me obedecer. Não, cara. Você entendeu errado o que significa submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Nossa, e quando a pessoa, e quando a esposa está debaixo da mesma missão, o ministério do homem, o ministério da mulher crescem juntos. Cara, que e qual top. Qual é o maior intuito do casamento? É na hora que o Lucas chegar lá de frente com o pai. Não é de frente com o pastor lá pra dizer assim, não. É de frente com o pai lá. Lá na glória. Lá na glória. E a primeira pergunta pra ele, pra você, vai ser assim: aonde está a Jaque? Vou ter que dar conta, hein? E na hora da Jaque, aonde está o Lucas? Sim. E nós vamos estar de mãos dadas, eu e minha esposa, nós estamos aqui. Porque Amém. Entendemos qual é o intuito do casamento. Então, Amém. pessoal, se você está procurando alguém para fazer feliz ou se tornar feliz, começa a ter um intuito de ajudar alguém a se tornar salvo e também a pessoa que entrar na sua vida ser alguém. Isso é Visão, hein? Essa é a importância de casar dentro da vontade de Deus. É Deus preparar uma pessoa que vai ser um combustível no seu ministério e você um combustível no dela. Né, Dá? Forte. Isso mesmo. Forte demais. Lucas, um conselho, cara, para esses jovens que nos assistem, né, que estão iniciando agora. Qual conselho você deixaria para eles aí, para o início? São baseado na minha pouca experiência, né, cara? Conselho que eu dou pra galera que ainda não teve esse encontro com Jesus, cara, muito cuidado com as amizades. Sim. No meu caso, por andar com pessoas erradas, cara, eu fui contra tudo aquilo que os meus pais tinham me ensinado. E pra galera que já tá na pegada, cara, não desiste não, lá na frente a conta fecha. É difícil, cara, o processo nunca vai se tornar fácil. O dia que você tiver 10 mil, Deus vai sempre te dar um projeto de 30. Por quê? Cara, porque Deus ele vai fazer de alguma forma você depender dele. O desafio ele sempre vai estar presente, cara. Sempre vai ser difícil. A gente nunca vai ter um momento de falar assim, cara, tá tudo na benção, tá tudo... Cara, sempre vai ter uma luta. Não é fácil, cara. Deu ruim. Cara, até pra Shakira deu ruim agora. Imagina pra nós, mano. Imagina pra nós, mano.
eu tenho certeza que é difícil ter alguém melhor que a Shakira aí, mano. Mas vai pra você ver, se deu ruim até pra ela, imagina pra nós, mano. Então, a dificuldade, ela vem pra todo mundo. A questão é, o que que eu vou fazer quando a dificuldade vier? Você tem a oportunidade de paralisar, ou você tem a oportunidade de avançar. Então, cara, avança que lá na frente a conta fecha. Eu tô falando de um cara que começou um projeto que ninguém acreditava, não tinha credibilidade em ninguém, que acreditou e hoje o projeto tá andando. Eu sei que a gente tá longe de chegar onde a gente pode chegar, mas o projeto tá andando. Os frutos estão aí. A Bíblia fala que a árvore é reconhecida pelos frutos. O fruto tá aí. Exatamente. E isso que você falou é chave na vida de quem tá começando. Porque a primeira coisa na vida de quem tá começando é como eu vou fazer, com quem eu estou. Cara. E o interessante é que nós, querendo ou não, né, graças ao bom Deus, nós temos o Espírito Santo do nosso lado, cara. Que aponta pessoas, que aponta Sim. direção, que guia a gente pelo deserto. E é o que você falou, crente, meu filho, se ele não tá no deserto, ele tá no vale. É, verdade, cara. Mas ele entende que um vale com Deus é muito melhor do que, É. teoricamente, um paraíso com um inimigo. Sim, é verdade. Então, quando você entende isso, cara, você entende que todas as coisas, elas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Se você Sim. tá num momento difícil, aquilo ali tá te fazendo crescer. É, Se você tá num momento complicado, aquilo ali vai te amadurecer. Se você tá num momento em que às vezes você não vê saída, faça como Davi, olha pro céu. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. nossa. Quando você sensacional. coloca a sua expectativa nele, cara, não tem. Não, você começa a enxergar, o que você diz, com mais clareza o ministério. Você começa a enxergar o seu chamado com mais clareza. Foi o que você falou também ao Sim. decorrer da sua caminhada, que o chamado ele estava bem claro. E esse é um ponto que a gente pode entrar também, porque tendo uma clareza do chamado, cara, você consegue e colocar todas as suas energias dentro Sim. daquele projeto. É, E eu tenho total. certeza, né, Lucas, que quando você começou, muitas pessoas falaram que não ia dar certo. Cara, muita gente de perto, cara, fala, mano, para com isso aí, mano, vai fazer não, mano, ó, sai daí, velho. Para com isso aí, isso não é pra você não. Mas, cara, tem que acreditar. Na verdade, o ser humano ele tem expectativa de assim, cara, eu vou esperar apoio de alguém. Aí você cria uma expectativa, se a pessoa não te apoia, você se frustra. Cara, tem a sua expectativa em Deus. Cara, simples assim, se Deus te deu um projeto, não espera ninguém acreditar não, mano. Deus deu a visão pra você. Quem tem que acreditar tem que ser você. O ser humano ele só vai acreditar depois que o negócio tá dando certo. Enquanto não tiver dando certo, cara, se prepara para as pessoas desacreditarem mesmo, se prepara para as pessoas zombarem, se prepare para a pessoa tentar te desanimar, mas depois que dá certo, cara, aí sim a galera respeita. Porque Aí é diferente. até então, porque você não, as pessoas são muito atreladas àquilo que tá fluindo, né, no natural. Sim, Porque a maioria das pessoas, elas não estão na mesma conexão e na mesma vibe do espiritual, daquilo que o Senhor já plantou. E é o que você falou, sim. não procure que os outros acreditem no chamado se Deus deu o chamado para você. Exatamente. Então quem tem que ser o maior, quem tem que depositar a maior ficha, justamente é você. É o que aconteceu com Noé, gente. A gente tem uma Noé como exemplo. Sim, pô. Noé construiu um barco em um tempo que as pessoas não conheciam chuva. Sim. Como, Cara, que como doideira, hein? como acreditar muita nesse loucura. projeto? E não é só acreditar, é manter acreditando. Porque Sim. talvez você tá na caminhada e eu tenho certeza que, por mais que algumas vezes deu certo, chegou um momento em que a perseverança, que a confiança teve que ser fortalecida Total. pelo Espírito, teve que ser. O Senhor teve que jogar uma unção de esperança no seu coração cara, para acreditar, exatamente. porque não é fácil, cara. Imagina Noé, anos e anos construindo um barco e as pessoas passando, dizendo: você tá louco, cara. Não sei, nem sei o que é chuva, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo outro. E é você continuar acreditando. Então, se você que tá me ouvindo aí e você tá passando por esses momentos, o meu conselho para você é persevere no Senhor. Porque se o Senhor te chamou, ele paga a conta. É isso aí, cara. É isso aí. É verdade. Ó, isso aí que você tá falando é verdade, porque quando Deus te dá um projeto, ele vai te dar a ferramenta. Ele vai te dar a ferramenta que você precisa. O meu exemplo, o exemplo do carro, cara. Eu fazia o ministério, mas eu fazia de ônibus. Eu precisava do carro, o primeiro carro lá de 2 portas que a mulher ofereceu pra minha mãe. Cara, Deus viu e falou assim, cara, eu posso dar um carro pra esse menino aqui, porque vai colocar o carro na minha obra. Ou seja, Alinhar, né? quando Deus te dá um projeto, Deus vai te dar a ferramenta também, cara. Cara, o Deus que dá a visão, dá a provisão. Eu acredito nisso, cara. Tô no projeto agora de casamento, cara. O Deus que dá a visão, dá a provisão, cara. Eu tô tranquilo. E eu vivi esse milagre também, cara. No momento que eu ia casar,
eu realmente não tinha o recurso necessário. Acho que ninguém tem o recurso necessário Cara, pra casar, gente. na boa, velho. O cara mete a faca Vamos sem ser dó, velho. sincero, gente. Ninguém tem o recurso necessário pra O casar. cara mete a faca Nós sem temos a dó. ferramenta que é Jesus e a esposa. É, exatamente. A noiva até então, né? E eu vivi muito isso, cara. Tipo assim, de coisas, de portas se abrirem para que eu consiga cumprir. E a primeira coisa que quando o Senhor disse para mim que era o momento certo, ele disse para mim assim, ó, marca a data. Que o resto eu faço. Pela fé, hein? Marca a data. Ô, cara, um ponto mais difícil é você marcar a data. É. Então Dá um Pra você start, marcar a data, talvez você tem que estar com fé. Dá um mano. start, aí você tem que começar a É. fazer com as coisas antes. Na hora que der o play, irmão, o jogo tem que continuar. Mano, É. código ministeriais. Nós sabemos que você tá com esse novo projeto. Explique mais sobre esse projeto pra nós. Cara, o Códigos Ministeriais é um projeto que a gente está trazendo agora. A gente já tinha um evento chamado Café com Gestão. É um evento de direcionamento ministerial e planejamento de carreira. Por quê? Porque a gente, lá na Odre, não faz sentido a gente simplesmente passar agenda para a galera. Precisa orientar e direcionar. E a gente fazia isso de 6 em 6 meses. Só que Deus ele me despertou agora a fazer isso mensal. Por quê? O ministro, o cantor, o músico, ele tá sempre de pé para poder ministrar. Mas, cara, quando que esse cara senta lá na igreja dele para ouvir a palavra? Quando que esse cara é ministrado? Ou seja, ele tá sempre entregando, mas quando que ele tá recebendo? Então, o Códigos Ministeriais, ele é um evento direcionado para ministros de louvor, cantor, músico, líderes de adoração. É um louvor direcionado para eles, é uma palavra direcionada para eles. Por quê? Porque essa classe, cara, de cantores, de ministros, é uma classe muito preciosa para Deus, mano. Sim. Só que é uma classe também que ficou defasada por causa do comportamento de alguns. Eu, antes de ser ministro de louvor, cara, eu falava, eu tinha um mau olhar sobre o ministério de louvor, porque eu via os caras do ministério de louvor tocando indo lá pra fora, mano. Os caras não participavam do culto, os caras não davam exemplo em nada. Você viu toda hora o cara sai em palavrão da boca do cara e até hoje isso acontece, cara. Só que Deus ele tem nos despertado para desconstruir isso. E lá na Odre nós temos um regulamento que chama Manual do Ministro. Lá o cara ele precisa ter um comportamento exemplar. Cara, você for numa igreja ministrar, você vai sentar lá na primeira cadeira, cara, e vai levar a Bíblia. Leva a Bíblia, mano. Sabe por quê? Porque você não tem que simplesmente ser crente, você tem que parecer crente, mano. Quem tá te vendo ali a primeira vez, e no nosso caso, como a gente são vários ministérios de louvor itinerante, quando você vai na igreja pela primeira vez, tá todo mundo percebendo, prestando atenção em tudo que você tá fazendo, mano. Sim, você se torna Então, cara, referência. Cara, se comunica bem com o pastor, se comunica bem com a igreja. Cara, dê exemplo. Dê exemplo, cara. Então, o Códigos Ministeriais, ele vem tanto para trazer esse cuidado de uma ministração voltada para músicos, voltada para cantores, para essa classe, e um direcionamento também. Um direcionamento de, cara, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Tem muita gente se aventurando por aí, tocando o ministério, fazendo agenda, mas, cara, você tem uma igreja local, mano, você tá debaixo de uma direção espiritual. Tô falando isso, cara, porque eu vivi muito tempo nessa loucura, cara. Sem essa preocupação de sentar um dia e falar assim, cara, eu tenho uma igreja, mano. Então, e isso é importante, porque o cara que é itinerante, os pastores das igrejas locais pensam assim, cara, esse cara tem um pastor, esse cara tem uma igreja, esse cara... Quem que tá subindo aqui no meu altar? Exatamente, cara. Então, o Códigos Ministeriais, ele vem exatamente para isso, para instruir e para cuidar dessa galera. Inclusive, se você é cantor de Belo Horizonte, das cidades aqui próximas a Belo Horizonte, cara, você precisa fazer parte disso. Você precisa de um direcionamento ministerial, você precisa de um cuidado, de uma palavra voltada para você. O ministério, cara, é muito difícil quando você vai começar ele. Você sabe que tem muita coisa para fazer, mas não sabe nem por onde começar. Então, lá a gente vai te dar esse destino. Deus tem nos despertado para isso, cara. Deus colocou algo em nós que a gente tem condições de entregar para vocês. É destino ministerial. Isso é muito importante, porque é duas coisas que afetam esse meio de itinerância. O primeiro a cobertura espiritual. Sim. Uma pessoa que não tem um local para voltar, que não tem um local para Receber. prestar contas, não só Sim. em relação a ministério, mas também, tipo assim, estou entregando algo melhor ali naquele momento. Então, quando a pessoa entende isso, ela tem sim alguém que vai
que vai cuidar dele. Enquanto ele tá cantando, louvando ao Senhor, tem alguém lá intercedendo. Pode ser Uau. que nem esteja vendo, não esteja ali no Sim, sentado, mas total. esteja vendo, esteja espiritualmente conectado com esse ministro, que esteja cobrindo ele com oração, que seja, eu tive dúvida disso. Para quem que eu ligo? Se eu não tenho ninguém para me cobertar ou para estar comigo nessa caminhada, para quem que eu ligo, cara? Se eu não tenho um Exatamente. pastor para voltar. E outro detalhe também em relação a isso é a questão da família. Por quê? Porque é como conciliar, cara. Talvez você até melhor para falar isso, Sim. porque você é um ministro de louvor. Como conciliar o ministério com a família, cara? Porque, Sim. querendo ou não, eles ficam muito rodando na igreja e acaba deixando um pouco defasado essa parte da família. Como que você vê isso? Cara, agora eu vou passar a viver uma nova fase, porque eu tô vivendo dois desafios, que é o desafio de construir uma empresa e o desafio também de construir a minha família. Então, é uma demanda muito, muito alta, cara. Como que eu sempre fiz? Conciliar ministério e família. Ministério, na verdade, nesse ponto, cara, é um ponto onde muitos ministros de louvor erram. Por quê? O cara, ele ministra e o ministério ele te dá um certo prestígio, lá fora as Sim. pessoas te aplaudem, mas quando você chega em casa, cara, você é o filho, você é o marido, por exemplo. É, aprendendo com o Thiago Brunet, uma vez ele chegou em casa, cara, todo animadaço. Não, amor. Todo mundo me aplaudiu, tirei foto com todo mundo hoje, assinei tantos livros e falou: tá bom, vai lá tirar o lixo. Por quê, cara? Porque quando você tá em casa, mano, em casa você é o cara de casa mesmo, cara. Então, essa é uma mentalidade que a gente, inclusive, tem trago pros cantores, mano. Cara, você não é o que você tá achando que você é, não, cara. Você é um servo, cara. Você é um ministro. Você é o que você tá comunicando ser. Então, agora eu vou entrar nessa fase, cara, de conciliar ministério com família. E geralmente eu costumo trabalhar até tarde, cara. Eu não tenho medo de trabalhar, não. E aí a Jaque já falou comigo, falou, ó, você pode trabalhar o tanto que você quiser aí. Depois que casou, 7 horas em casa. Aí tem que entrar na linha, pai. É importante ter esse tipo de compromisso, porque, velho, família é algo de Deus pra nós. Sim, E não tem verdade, como. cara. E às vezes a família, ela te dá uns toques que muitas vezes as pessoas que tá lá te aplaudindo não dá. É verdade. Cara, nós tava vindo pra cá e o Davi contou uma experiência do Billy Graham, né, Davi? Você quer contar aí? Você conhece melhor? Sobre a, É. eu vi uma vez ele falando sobre isso, né? Que toda vez que ele enchia os estádios, ele precisava de alguém pra que lembrasse ele de quem que ele era. Porque Nossa. pelo barulho dos estádios, né? Aquilo ali entra no coração do ser humano. Cara. Aquilo ali, Ele enche os olhos. se você não tiver um cuidado, né? Aquilo ali, você fala assim, pô, eu sou bom mesmo. É. Aí aquilo ali começa Fala, tudo sou no seu bichão, coração. velho. Olha isso aí, olha isso aí, como que eu toco bem, como que eu faço. E ele tinha essa pessoa, ele contratou uma pessoa pra toda vez que ele descesse de lá, alguém lembrasse ele de quem ele era. Que ele era um servo, que não era ele que fazia, que era Deus que fazia através dele. Que legal, E isso velho. aí, cara, meio que Que lembrava top. ele voltava. Beleza, eu sou o Billy Graham. É. Porque pelos aplausos, pelas vozes das pessoas, né? Talvez aquele ali, ele entra no coração do ser humano. E é isso que a gente não pode deixar. Sempre lembrar que nós somos apenas um canal. A água e quem faz é o Senhor. Então tudo provém dele. Nós somos Sensacional. um instrumento na mão dele. E, Sensacional. mano, quais são as coisas inegociáveis pra você? Que você não negocia? Cara, eu não negocio não estar no centro da vontade de Deus, cara. Pra mim, assim, pode vir proposta. Eu sempre tomo muito cuidado com isso, cara. Eu sempre faço essa autoanálise. Eu tô no centro da vontade de Deus. Eu tô aonde Deus queria que eu tivesse. Cara, eu não espero chegar dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro pra falar assim, cara, o que eu tenho que arrumar? Eu posso ter um 31 de dezembro, no dia 14 de maio, no meio do ano, ajustar e falar assim, cara, o que eu preciso ajustar aqui? O dia, cara, que eu perder essa sensibilidade de ser direcionado por Deus, cara, eu perdi tudo, mano. Porque não é network, não é conhecimento, não é um diploma que você tem em casa, não é o que você tem na sua conta do banco, cara, é a dependência de Deus, mano. Se você tiver a presença, cara, é tudo que você precisa, cara. Eu falo isso pela minha experiência pessoal. A coisa que eu mais tomo cuidado é de ter esse cuidado de falar assim, cara, eu tô no centro da vontade de Deus, eu tô no tempo certo,
fazendo a coisa certa, na hora certa. Eu tenho muito essa preocupação. Já até falei com a Jaque também, amor, quando acontecer alguma situação e eu propor alguma coisa, é porque confia, porque eu já busquei uma direção de Deus, Deus vai identificar no seu coração também. Eu preciso que você confie em mim. Porque, cara, eu me comprometo a ser esse cara que vai sempre buscar a direção de Deus. E se Deus não falar, cara, eu não faço. Por exemplo, surgiu uma proposta muito boa, cara, de sociedade pra gente, há um tempo atrás, com um cara que é meu mentor, cara. Era perfeito, o cara tem um suporte financeiro legal para investir no negócio, tem conhecimento, tem know-how, e a gente fez 7 dias de propósito. Vamos ver se é de Deus mesmo? Então fizemos 7 dias de propósito. Nesses 7 dias Deus não falou nada. Ou seja, a gente é doido de dar um passo. Tem gente para falar assim, Deus não falou nada, então vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Mas a gente preferiu não. Então, se Deus fala, a gente faz. Se Deus não fala, a gente não faz. Então, o maior cuidado, cara, que eu tenho hoje é de estar no centro da vontade de Deus. De falar assim, cara, eu posso ficar em paz. Porque eu tô aqui, eu sei que eu tô no lugar certo na hora certa. Isso é muito importante porque aquele que está em Cristo, né, ele não age com a sua própria vontade. Outro dia eu vi uma frase que ela mexeu muito comigo, que ela falou assim, alguém é digno de ser ouvido quando dentro dele tiver mais a palavra de Deus do que a sua própria vontade. Legal. E quando você entende o real sentido dessa frase, o real sentido disso que tá dizendo, você entende que, cara, não tem como a gente guiar sem o norte. O Espírito Santo, para quem é cristão, ele é a nossa bússola, cara. E não tem como você dar a expressão que você falou é perfeita. Eu não sou doido de dar um passo sem que Cristo permita, ou que Cristo diga que é para me dar. Porque um passo errado pode colocar em risco todo o plano do Senhor para você. Cara, nosso maior inimigo somos nós mesmos, cara. Você vê assim, na história de José, em momento nenhum, cara, fala do diabo. Você já percebeu? Em momento nenhum fala do diabo, cara. Verdade. E em momento nenhum mostra que José estava orando. José respondia tudo o que aconteceu. Ele respondia com trabalho, mano. Por isso que eu acredito muito no trabalho, velho. O trabalho, ele transforma o homem também, cara. Então, eu sempre friso isso, cara. Eu não me considero inteligente para dar esse passo sem consultar a Deus, porque a minha visão ela é limitada. Eu consigo ver só o que tá na minha frente. Deus já viu o futuro, mano. Deus vê de cima. A gente consegue ver só os próximos 20 metros aqui na nossa frente. A gente não sabe o que tem depois da curva. Deus sabe. Você pode até pensar assim, cara, a proposta é boa, eu vou cair para dentro. E você vai lá e deu ruim. E aí? Não buscou a direção de Deus. Um momento da minha vida, eu lembro quando eu converti, tudo que eu ia fazer, eu queria buscar a direção de Deus. Depois de um tempo a gente fica assim, não, cara, mas é eu que decido, é eu que escolho. Cara, de jeito nenhum. Pra tudo que eu vou fazer, cara, vou abrir uma sociedade que seja, vou fazer amizade, aliança com alguma pessoa, cara, eu preciso saber de Deus, se é de Deus eu me conectar com essa pessoa ou não. Se é de Deus de eu sentar em algumas mesas ou não. Então, cara, eu faço questão sempre de ter esse direcionamento de Deus, cara. E uma coisa que a gente tá até conversando fora, e é um privilégio que o Senhor nos entregou. Que sempre quando a gente tá aqui nessa mesa, né, Darby? A gente tem muita clareza do porquê que a gente tá aqui, qual é o intuito de Deus para nossas vidas aqui nesse projeto, desse podcast, que é simplesmente espalhar o reino de Deus, espalhar o evangelho, levar a palavra, experiências, né, de algumas pessoas para alguém que talvez está passando a mesma dificuldade do que ela. Talvez alguém está nesse momento tendo as mesmas dificuldades que você acabou de contar como resolver, e tá nos ouvindo e tendo uma esperança no coração de novo, acreditando em Deus de novo. Então nós entendemos bem qual é essa clareza que o Senhor colocou para nós, mas querendo ou não, a gente recebe também, porque cada pessoa que senta nessa mesa, cara, é a revelação de Cristo que tá nela, repassa pra gente. Total, e a gente vai se tornando. E a gente também consegue aprender aqui também, cara, porque existem várias formas de você aprender. Você ouvindo, eu ouvindo vocês, eu aprendo. Quando eu falo, cara, eu lembro de alguma coisa que eu vivi lá atrás. Isso é uma forma de eu aprender. Falar, cara, olha como Deus foi bom, cara. O que aconteceu lá atrás? Olha onde a gente tá chegando hoje. A gente consegue aprender através disso também. Isso é graça, cara. Eu acho que o cristão ele tem que entender de uma vez por todas, né? Que quem vive por propósito não pode dar ouvido à proposta.
Então, mano, quando você tá Exatamente. com o seu Quem coração. tem propósito não aceita proposta. Então, quem tá no propósito, mano, pode vir a proposta, pode vir o prato de lentilha, pode vir o que quiser, mas sabe pra onde tá indo. É esse norte que a gente sempre tem que ter. É em Sim. Cristo. Independente do que aconteça, eu sei pra onde eu estou indo. E é essa que tem que ser a nosso coração tem que estar firmado no propósito de Deus. Então é tudo que se alinha é sobre ali. E uma coisa legal é que, tipo assim, existem frutos, cara, que a gente nunca vai ver. Talvez tenha alguém Sim. assistindo a gente aqui, a gente nunca vai ver. A gente trouxe uma pastora aqui, a pastora Jaqueline. A gente não fala isso pra encher nosso ego, sim pra entregar ao Senhor a glória dele. E ela falou assim, cara, depois que eu fui lá no podcast, né, Davi? Ela ligou pra mim. Minha vida mudou, cara. Tem um monte de gente me ligando, me pedindo Sério, ajuda. Porque ela é muito dessa área de batalha espiritual, na área. Sim. E a galera gosta muito, E a né? galera gosta Pô, muito. que legal. E ela falou assim, cara, eu tô ajudando uma mulher lá na Inglaterra que me achou. Porque a gente coloca o contato da Que pessoa, isso, né? cara. Sim. Na descrição do vídeo, tudo. Aí ela falou, vai, tem pessoa lá na Inglaterra que eu tô ajudando em oração. Caramba. Tô ajudando a vencer uma batalha espiritual. E a gente entende, cara, que existem frutos, cara, que talvez a gente nunca vai ver. Sim. Que estão E, na sendo verdade, produzidos nessa Sim, mesa. e é um depósito que você faz no reino, mano. Sabe por quê? Você não vai ter a recompensa dela aqui na terra. Mas é um depósito que você fez lá no reino, mano. Um dia você vai receber das mãos dele, mano. Aqui, ó. Tá vendo a recompensa daquela situação que você nem sabe? Toma aqui a recompensa, ó. Isso aí é um plantio pro reino. Porque existem pessoas que plantam dizendo assim, eu tô plantando aqui porque eu quero colher isso. Mas quando você planta no reino, cara, aí entra aquela parte, né? Produzirá 30, 60 100 por um. e 100 por um. E muitas pessoas que estão sendo abençoadas por esse conteúdo, que estão sendo abençoadas pelo seu testemunho, pela sua trajetória, que talvez é o que eu disse, você vai descobrir só lá na glória, É só lá na verdade, presença do É Senhor. verdade. E isso quando a gente entende essa visão de reino, a gente entende que, cara, é muito melhor você trabalhar para um Deus que cuida de você em todos os detalhes. Um Sim. Deus que, tipo assim, não tá só simplesmente preocupado em te abençoar, mas toda vez quando ele te abençoa, respinga em alguém. E isso é muito importante, você já reparou? Toda vez quando Deus te abençoa, alguém do seu lado, ele é abençoado. Sim. E eu volto lá em José. O que José aconteceu? Ele foi abençoado, se tornou governador. Mas pra quê? Pra salvar da fome toda uma Total. geração. Cara, isso é top porque hoje em dia tem ficado muito comum falar de propósito. Sim. Todo mundo, cara, qual que é meu propósito? E o primeiro passo para você descobrir qual que é seu propósito, cara, é o seguinte: o seu propósito ele não tem a ver simplesmente com você. O seu propósito ele vai beneficiar outras pessoas. O que vai beneficiar você é um sonho seu. Não tem nada de errado, você tem que ter sonho mesmo. Mas o propósito, ele beneficia a outras pessoas. Qual que é a diferença do sonho e do propósito? O sonho beneficia você, o propósito, ele sempre tem a ver com os outros. O que você vai entregar para os outros? A gente estava falando aqui de resolver problema. Sim. Cara, quem se destaca é quem resolve o problema do outro. E propósito, cara, propósito está completamente ligado a impactar a vida de pessoas. Então, já é um começo, um norte para você pensar, cara, qual que é o meu propósito? O primeiro norte é esse. Cara, é algo que tem a ver mais com os outros do que comigo. E é entender que nem todo mundo é flecha, cara. Sim. Tem uns arcos aí, né? Então, a Verdade, gente tem cara. que entender isso, que às vezes a gente não é o que vai, mas é o que lança. verdade, Então, pra flecha primeiro ir pra frente, ela vem pra trás. Porque o Sim. primeiro ministério não é ide, é vinde. Exatamente. Então, é o que o Senhor ele tem colocado no nosso coração de reino. É que nós podemos entender isso, cara, que às vezes não é eu que vou estar lá, mas eu fiz parte desse grande propósito para que isso aconteça. E é isso, é o que você disse. O Senhor ele nos criou com esse propósito. Qual que é o propósito? De olhar pro outro, cara. Qual que é o rosto que você não consegue ver aqui na mesa aqui? É o seu, porque o Senhor não te criou para olhar para verdade. você. O Senhor te criou para olhar para o outro. É por isso que não tem só médico, só não tem só advogado, tem médico, advogado, tem uma Verdade. diversidade. Por quê? Porque o Senhor nos criou para viver em comunidade, em viver num social. Então é eu fazendo você o seu dia mais feliz. Talvez eu não consiga mudar o mundo, mas eu consigo mudar o seu mundo. Cara. E é isso que o Senhor ele tem para nós. É que nós entendemos isso, que nós somos, né, talvez ferramenta na vida das pessoas. E Sim. assim elas vão ser na nossa. Entender que esse propósito do Senhor é o que desde a criação, né? Você vê a árvore comendo do seu fruto?
Não, Nem o rio verdade, bebendo da sua água. verdade. Você vê que toda a criação do Senhor é em prol do próximo, é em prol de outra pessoa. Então que nós podemos entender isso. Toda vez que nós estivermos no centro da vontade de Deus, no propósito dele, as coisas vão fluir. As Total, coisas isso é vão forte. andar, as coisas vão pra frente. E isso é tão interessante porque aconteceu uma situação, gente, a gente acabou de voltar do nosso acampamento Geração Jovem. E foi 5 dias de muito poder de Deus lá. Nós vivemos, Lucas, coisas incríveis lá. E o interessante é que alguns jovens chegaram até mim, cara, e falaram assim: não, cara, eu não quero ir embora, não. Eu quero ficar aqui, cara. Não, tá bom demais. Lá fora, lá, cara, eu sofri e tal. Não, aqui eu tô me sentindo Poxa. bem. Aqui tá legal, velho. Eu não quero ir embora, não. E o tema do acampamento é: seja luz na vida de alguém. Pô, E eu falei assim, cara, beleza. Você veio pra cá e talvez sua luz estava apagada. Mas agora a sua luz foi acesa por Jesus. Então qual que é o próximo passo? acender os outros. Exatamente. Aí ele falou assim, cara, então eu tenho que ser luz na vida da minha família. Tem que ser luz na vida dos meus legal, colegas, dos meus amigos, de quem eu trabalho. E esse é o intuito do evangelho, cara. Exatamente. É você ser luz na vida de outro. E, cara, talvez o seu ministério, que nós estamos dizendo aqui, esse podcast, essa conversa o tempo inteiro, é ser luz na vida de alguém, cara. E talvez você tá aqui hoje, Lucas, e tem alguém ali precisando de uma resposta, precisando de um incentivo, e eu gostaria de te perguntar, o que você tem para dizer para aqueles que estão começando agora, para aqueles que a sua chama já estão apagada, que a sua luz tá lá, tá naquele último filetinho e precisa de alguém para estimular essa luz. Eu gostaria de te perguntar, quais são as suas dicas para quem tá começando, para quem tá querendo desistir, para voltar a se Cara, acender? legal. Geralmente nós como seres humanos, quando a gente tem algum problema, a gente precisa de alguma coisa, a gente tenta de todo jeito. A gente tenta com os nossos recursos, a gente tenta de todo jeito em alguma amizade. E por último a gente vai em Deus, mano. Cara, essa ordem precisa ser invertida. A gente precisa primeiro ir em Deus. Eu falo isso porque às vezes, até hoje, eu me pego vacilando nisso. Cara, quando algo foge do meu controle, quando, cara, não tem mais solução, eu tento de todo jeito. A hora que eu vejo que não dá mais, aí que eu vou pro chão, pro joelho, cara. Só que isso teria que ser a nossa primeira atitude. Primeira opção. Cara, se você tá aí ouvindo esse podcast, cara, o tempo fechou, tá dando tudo ruim. Antes de você ligar pra um amigo pra desabafar, antes de você ir pro Instagram chorar as mágoas, desabafar, cara, ajoelha e fala com Deus. Fala com Deus e não só fala, mas também fica ali pra ouvir o que ele tem pra falar também. Por quê? Porque às vezes a gente só fala, mano, a gente só ora, a gente fala demais. Eu lembro uma vez eu fui conversar com um cara. O cara me chamou pra conversar e tal, uma espécie de mentoria. E eu cheguei lá, cara, o cara só falava, o cara não parava pra ouvir. Às vezes a gente é assim com Deus, a gente só fala. E aí você fala assim, cara, Deus não fala comigo. Na verdade, Deus quer falar, mas talvez você não para pra ouvir. Não deixa Deus. Cara, Deus ele criou o homem pra se relacionar com ele, cara. Deus tá doido pra falar. Tem gente que fala assim, mas Deus não fala comigo. Cara, quando que você parou pra ouvir Deus? Qual foi a última vez que você orou? E você ficou ali, você ficou 30 minutos orando? Quanto que você ficou 30 minutos só em silêncio, mano? Ouvindo o que Deus tinha pra falar. Cara, isso foi uma parada que mudou minha vida, tá? Antes eu só orava e eu só falava, entregava pra Deus e pronto, vou viver minha vida. Cara, agora eu oro. Todas as datas que são muito importantes pra mim, eu gosto de ir no monte. Meu aniversário eu vou no monte, na virada de ano eu gosto de ir no monte. E eu já até decidi que eu quero fazer no dia do meu casamento, mano. Eu quero ir no monte, antes de casar. Cara, eu quero... Porque pra mim, cara, é o que é mais importante. Eu poderia sair com os meus amigos, poderia, mas, cara, o mais importante pra mim, cara, é estar com ele, mano. É pegar meu violão, vou subir no monte, eu vou falar, mas eu também vou ouvir. Então, se você tá aí passando por um momento difícil, antes de ir em qualquer pessoa, vai em Deus, mas não só fala, mas ouve também. E Lucas, qual história que você tem que você não pode sair daqui sem contar ela? Uma experiência marcante com Deus. Que você fala assim, cara, Deus ele existe e ele nos chama. Cara, eu acho que talvez o meu próprio testemunho, coisa que eu acabei não falando aqui. É um bom momento. Sim. Hoje eu já tô com 27 anos, faço 28 anos esse ano. Pela graça de Deus,
Mas, cara, eu falei no começo que eu abri portas e janelas que talvez nunca poderiam ter sido abertas. Eu comecei a usar droga com 11 anos de idade, cara. E eu sempre tive uma boa orientação dentro de casa. Cara, meus pais sempre me ensinaram o que era certo e o que era errado. Meu pai morreu quando minha mãe estava grávida de mim, mas eu tive um padrasto, cara, que eu tenho a consideração de um pai, que eu tomo benção ele todo dia. E eu sempre sabia o que era certo e o que era errado. Mas as minhas escolhas, as minhas amizades me levaram a viver algumas coisas, cara. E eu era aquele cara que eu era literalmente a vergonha da minha família, cara. Cara, sei lá, se há 13 anos atrás, 13, 14 anos atrás, você falasse comigo que eu ia viver o que eu tava vivendo hoje, eu não ia acreditar, cara. Era muito distante de mim. Era muito distante, Meu cara. Deus. Não dava pra acreditar, mano. Então eu acredito muito, cara, no poder do evangelho, mano. O evangelho tem poder de transformar, cara. De pegar um cara que é drogado. E eu nem fui esse cara tão assim. Cara, eu conheço pessoas que foram muito pior do que eu, cara. Mas eu era um cara que eu tinha instrução do que deveria e que não deveria fazer. E decidi trilhar um caminho que era o contrário daquilo que eu tinha aprendido. E a minha maior experiência, cara, é assim. Hoje, às vezes, quando eu paro pra pensar de onde eu saí, onde Deus tá me colocando, eu falo, cara. Não é eu, mano. É a mão de Deus, cara. Não tem como ser a capacidade do homem, cara. Por isso que na biografia do meu Instagram, cara, tem uma frase que se eu pudesse, eu tatuaria ela na minha testa, cara. Eu dependo da graça de Deus, mano. Eu dependo da graça de Deus. O dia que eu perder a graça de Deus, irmão, pode enterrar, pai. Tô servindo de mais nada. Porque é só a graça, mano. De um cara sair de onde eu saí e tá vivendo o que eu tô vivendo hoje. Cara, não tem psicólogo, não tem recurso humano que poderia fazer isso, mano. É Deus. Minha maior experiência é essa, cara. E pra gente te conhecer, o pessoal te conhecer melhor em relação a onde te encontrar, conta aí qual é o seu Instagram. Sim, meu Instagram pessoal é Lucas Lopes BH. O Instagram da agência é @Odre Produções. Eu tenho um canal no YouTube também. Esse canal, cara, ele tava parado porque desde quando eu parei o Ministério Musical para me dedicar a Odre Produções, eu nunca mais postei nada nesse canal. Então os videoclipes estão todos lá. Mas agora, cara, Deus está me levando para um novo tempo que é o campo de servir os cantores. Então lá nos nossos eventos, eu dou algumas palestras. Essa palestra está gravada, eu já vou colocar lá. Então vai ter um conteúdo, além de ter um conteúdo musical, vai ter um conteúdo lá, como se fosse uma pregação mesmo, sabe? Uma palestra. Então essas são as minhas redes de contatos. O meu WhatsApp pessoal, cara, pode deixar o WhatsApp pessoal também? Pode. Meu WhatsApp pessoal é 31975386475. Então segue lá. Aí, já abriu a network aí. Vambora, vamos tomar um café. E Lucas, quais são os seus planos daqui pra frente? Cara, eu posso fazer muitos planos, mano. Mas o meu maior plano é estar no centro da vontade de Deus, mano. Tem outro. Cara, assim, o que depender de mim, eu vou planejar, cara. Eu tenho grandes projetos, mano. Eu tenho grandes sonhos, coisas que eu quero fazer. Mas o meu maior projeto de todos é estar no centro da vontade de Deus. E eu não tô falando isso aqui porque é bonitinho, não, cara. Minha noiva tá aqui, ela sabe disso. Cara, essa é a minha preocupação, mano. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, irmão. Sabe por quê? Quando você tá no centro da vontade de Deus, a parada anda. Tudo flui, as coisas cooperam. Tá no centro da vontade de Deus não é não ter luta. Mas você fala assim, cara, eu tô aonde Deus queria que eu tivesse. Não tô atrasado, não tô antecipado. Eu tô no tempo certo. Meu plano é esse, cara. Amém. Lucas, é um prazer te receber aqui nessa mesa. Cara, prazer é meu. Essa conversa foi de Deus. Eu sei Amém. que as coisas que foram ministradas no coração das pessoas que estão ouvindo, que foi derramadas nessa mesa, cara, é algo que nós precisávamos ouvir, quem está aqui precisava ouvir. A pessoa que vai ter acesso a esse vídeo também precisava ouvir. Nós queremos agradecer em nome da GJ Cast, né, a sua presença. Amém. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Tô me achando aqui, mano, nesse podcast, nessa coisa chique aqui. Cara, obrigado por me dar voz aqui, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Acredito muito que hoje os professores, cara, eles estão nos podcasts, cara. Tem muita gente boa que aqui eles conseguem passar o conhecimento, passar a verdade deles. E existe um público que consome isso também. Eu sou um consumidor, cara, de podcast. Todo dia eu ouço uns 4 podcasts. Eu tenho uns podcasts que eu consumo. Com certeza esse vai ser um podcast que eu vou passar a consumir. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, cara. É um prazer de verdade.
Acho que a honra é toda nossa, né? E que você possa pegar tudo que foi dito aqui, que tudo foi derramado através da vida do Lucas, que você possa não ser somente ouvinte, mas praticantes daquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Eu quero agradecer pelo presente da sua atenção. E, cara, continue conosco que o sobrenatural vai acontecer. E pra finalizar, Lucas, a gente sempre faz uma chave, né? Porque o Senhor me deu pega essa. Ó, E a gente sempre lança uma frase. E depois eu conto com vocês pra falar pega essa. e hein? pra finalizar, Bora. quero agradecer o Lucas Ah! pela Bíblia. Lucão, cara, o melhor presente que você já me deu. Muito obrigado. Vai ser de grande valia na minha Ô, vida. galera, Te amo. o Lucas, ele é lá na nossa igreja, ele é um membro da nossa igreja, ministro de louvor, um dos líderes, né? E ele tem um ministério poderoso, ô Lucas. Você também cara. é Lucas. É. Qual que é o ministério dele? Presentear. Oh, aí sim, Ele cara. presenteia O muitas presente vidas. abre portas, hein, mano? E O outra, presente abre e outra portas. coisa, presenteia a verdade, cara. A palavra. Pô, cara, de Deus. legal. Então, Lucas, Legal. também quero já deixar aqui também meus agradecimentos pra você. Legal. E o PHS tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Preste atenção. Pessoal, preste atenção nessa frase. Ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Seja luz na vida de alguém. Tamo junto? Pega essa. Pega essa. PHS. Até a próxima. Foi um prazer ter vocês aqui. E temos como patrocinador desse grande projeto a Doceria King. Uma que vem revolucionando onde está. Né? Se você precisa de bolos para festas, docinhos para aniversário, está aqui. Doceria King. Ela entrega o melhor doce da região. E nós podemos contestar isso, né, Rony? Exatamente. O melhor. Precisou de doces? Encomenda de festas? Doceria King. E para você que está precisando de comprar um veículo, revender ou até mesmo trocar o que você já tem, não tem outra. Gustacar, revendedora de veículo. Ela tem o seu ramo em comprar, vender e trocar o veículo. Então, se você está querendo um veículo de alta performance que cabe no seu bolso, não tem outra. Gustacar. Procure o Aense e ele vai te indicar a melhor opção. Não se esqueça, precisou de carro? Gustacar. Também temos como patrocinador desse grande projeto, Jefinho Baterias. Rony, você tá andando com seu carro e de repente ele te deixa na mão. Você liga pra quem? Jefinho Baterias. Com a novidade especial, ele entrega no seu domicílio, aonde você estiver. Pode estiver na BR, aonde você estiver. Ele envia a bateria para você. Caminhão, carro, moto, precisou, Jefinho Baterias. Agora eu quero falar para você que é mulher, que quer trazer um novo visual, dar uma repaginada em você próprio. Não tem outra. Especialista na área de cabelo é Amanda Estúdio de Beleza. Ela mexe com cronograma capilar, progressiva, sem formal, que não agride o seu cabelo. Então, se você precisar de qualquer tipo de tratamento capilar, é com ela. E o interessante é que ela tem também alguns equipamentos como a zonoterapia, que potencializa o tratamento no seu cabelo, deixa por mais tempo e uma melhor qualidade no mercado. Se você precisar, não tem outra. Estúdio de Beleza Amanda Salles. Também temos como patrocinador desse projeto o Marcelão Lanche, aonde ele produz o melhor lanche da região. Com certeza. E com a novidade muito especial para os cristãos. Lá ele tem, né, Rony, a novidade do crente raiz e o crente Nutella. Espero que você pegue o crente raiz, porque somos todos raízes. Então, precisou, cara, está bem localizado no Industrial. Você procura no Instagram deles, que vai estar todos aqui as informações. E pode ir sem medo, porque é o melhor lanche da região. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.